No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Olá, ouvintes, muito bom dia para você que acompanha diariamente o programa Rádio de Bolso em qualquer lugar do Brasil e em outros lugares do planeta. As pessoas por aí espalhadas que estão ligadas no nosso programa, brasileiros que vivem fora do Brasil, aquele abraço, meu agradecimento. Estamos iniciando mais um programa. Hoje é terça-feira, 7 de maio de 2024. E estes são os principais destaques da edição de hoje. Tá aqui o primeiro assunto na agência pública. Pantanal deve enfrentar nova seca extrema após chuvas abaixo da média e aumento do fogo. A matéria destaca a queda histórica das precipitações naquele bioma, o que afeta toda uma cadeia que depende das chuvas na maior planície alagada do planeta. As chuvas e os níveis dos rios são os mais baixos desde 1985, segundo o levantamento da agência pública. O Pantanal sofreu uma retração de 81,7% da superfície de água no período. Então tá aí, nós estamos entendendo na prática, na dor, né, no dia a dia, como é que é essa história de mudanças climáticas, extremos climáticos, seca no lugar, frio, chuva, alagamentos, inundações, e nós vamos falar exatamente daqui a pouco deste assunto. Esse é o próximo assunto do Rádio de Bolso. E como eu estava falando, né, dessa questão climática, dos extremos climáticos, nós vamos agora atualizar o caos vivido pela população do Rio Grande do Sul por conta das maiores cheias ocorridas naquele estado desde o ano de 1941. Por exemplo, o aeroporto Salgado Filho, na capital Porto Alegre, deve ficar inoperante por tempo indeterminado. Ontem havia uma previsão que seria até pelo menos o próximo dia 10, mas vocês que estão acompanhando as fotografias, as imagens de drones, imagens aéreas, aeroporto totalmente debaixo d'água, aeronaves boiando praticamente, tem água até nas escadas rolantes, então sem condições de retomada das atividades, por exemplo, no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. E tem mais, né? Já são 83 mortes, pelo menos até a contagem de ontem, quase 400 feridos e 134 desaparecidos nas contagens que não são muito precisas. O governo e os órgãos de defesa civil reconhecem isso, né? São 28 cidades sob risco de inundação, além de Porto Alegre, que segue debaixo d'água. 85% da população da cidade de Porto Alegre, segundo o relato do G1, está sem água. Foi decretado, inclusive, um racionamento de água na cidade. O governo federal informou que já liberou cerca de 650 milhões para os municípios atingidos pelas inundações e pelas graves situações enfrentadas pela população. Por exemplo, para alimentação, para remédios, para transporte, para tentativa de sobrevivência nesta que é a maior catástrofe ambiental, né? É um evento climático extremo que ocorreu ano passado, mas não com essa magnitude, agora do ano de 2024 no estado do Rio Grande do Sul. E seguem então, além dos investimentos anunciados, as buscas com aeronaves da FAB, do Exército, são militares das Forças Armadas, da Força Nacional, militares da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, helicópteros, enfim, buscas de salvamento de pessoas, de animais, a tentativa de recuperar diversas áreas
de forma emergencial, então, naquela região, e nós estamos acompanhando o drama vivido pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Esse é um assunto que está rendendo muita polêmica e tem, inclusive, pessoas se aproveitando para invadir casas, muita gente, parlamentares, que é uma coisa lamentável, parlamentares que fazem oposição aos governos do estado do Rio Grande do Sul e ao governo federal, espalhando barbaridades na internet. Então está muito caótico esse clima, né, de pessoas se aproveitando para tirar proveito político vergonhoso nesse momento em que uma população inteira sofre, brasileiros sofrendo e muitas pessoas, infelizmente, tentando tirar proveito. E nós temos o outro lado, que é uma corrente de solidariedade muito grande que está unindo o Brasil para tentar minimizar os efeitos desta grave tragédia no Rio Grande do Sul. Agora, atualizando aqui uma situação lá na faixa de Gaza, né? O governo de Israel anunciou que rejeitou o acordo de cessar-fogo negociado entre Egito e Catar e o grupo Hamas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que não concorda com os termos aceitos pelo grupo islâmico e, em seguida, ordenou o início das operações militares na cidade de Rafah, na fronteira com o Egito, onde se espremem 1.300.000 palestinos refugiados do conflito. O raciocínio do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é o seguinte, com o cessar-fogo, o governo corre um risco muito sério de ser derrubado, cair todo o gabinete, a começar do próprio Netanyahu, né? E isso pode resultar, é um risco muito grande que se corre, está na imprensa internacional, em vários relatos. Ontem nós falamos aqui de um relato lá da BBC Brasil, né, de risco de prisão do Netanyahu e de vários líderes do seu governo que são acusados de crimes de guerra. Então tá aí, na prática ele não quer parar porque o governo no caso, ele está dependendo da continuação desse conflito para continuar no poder, ou seja, poder, vidas, são mais de 30.000 mortes e segue a tragédia lá no Oriente Médio, na região de Gaza. Agora aqui uma notícia que está lá na página de economia da Folha de São Paulo. A venda de petróleo pelo governo federal pode chegar a 15 bilhões de reais em 2025. O cálculo foi feito a partir de leilões do pré-sal anunciados para julho próximo pela estatal Pré-Sal Petróleo, empresa responsável por gerenciar a fatia da produção de petróleo destinada à União, ao governo federal no caso. Ao todo são 33 milhões de barris de petróleo no leilão de julho, que deverão ser retirados pelos compradores diretamente nas plataformas de produção em alto mar. Então tá aí, é uma projeção, né, no caso da fatia que o governo federal fatura com esses leilões lá do pré-sal anunciados para julho pela estatal que cuida do pré-sal. Agora que a gente vive falando, né, da crise educacional brasileira que já dura décadas e do nosso sistema educacional, das complicações, a Deutsche Welle lá da Alemanha trouxe uma matéria curiosa que retrata a crise do sistema educacional alemão a partir de uma pesquisa de uma fundação alemã. Existe um desestímulo em muitas escolas e salas de aula, brigas que vão além dos locais de estudo, falta de assistentes sociais e educadores, vandalismo em várias escolas da Alemanha, o desempenho ruim do país no PISA, que é aquele exame internacional, né? Principalmente nas áreas de matemática e leitura dos estudantes alemães. Tem um dado aqui que coloca o seguinte: o sistema alemão absorveu
pelo menos nos últimos 2 anos, pelo menos 200 mil crianças refugiadas da guerra da Ucrânia. Então, a entrada dessas crianças, a incorporação dos imigrantes, segundo esse estudo, também deu um peso para desestruturar um pouco o esquema que já estava montado. Claro que não dá para imaginar que a tendência seria querer culpar os imigrantes, os refugiados, né, que vêm de vários lugares. Afinal, a Alemanha tem que lembrar que é um país que foi colonizador, os imigrantes virão, como acontece na França, na Itália, na Inglaterra, enfim. Então tá aí também em crise o sistema educacional alemão. Bom, e aquela nossa dica cultural, se você está pensando em viajar para São Paulo, para a cidade de São Paulo, agora em maio, a Prefeitura de São Paulo soltou a programação da Virada Cultural 2024. O evento acontece, lembrando, desde o ano de 2026, são 24 horas de música, de eventos culturais em todas as regiões da cidade. Neste ano serão 22 palcos com atrações para todos os gostos. Se você quiser saber da programação, tem um site lá da Prefeitura, basta procurar aí em qualquer buscador, né? Virada Cultural 2024, você acha facilmente. Então a programação tem muita gente conhecida e muita gente que não é conhecida de todo mundo. É isso aí. Então, eu sou Djair Galvão, encerrando aqui mais um Rádio de Bolso desta terça-feira. Um abraço, obrigado e até o próximo programa.